Olá, irmãs amadas. Quanto tempo, né? Saudade de estarmos juntas lá no nosso encontro toda semana. Mas vamos matar um pouquinho da saudade, né? Mesmo que seja por vídeo. Vamos fazer uma oração nesse momento? Feche seus olhos, se concentre um pouquinho no Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê mais calma nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos guardado. Te agradecemos, Senhor, pelos profissionais de saúde que estão nessa luta, Senhor, contra esse vírus. Te agradecemos, Senhor, pelas famílias que estão se unindo mais por estarem dentro de casa. Ó Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Apesar de ser um momento tão triste para algumas famílias, para algumas pessoas, até para nós que não temos entes queridos perto de nós porque tenhamos perdido, Senhor, mas também somos solidários às dores, Senhor, que as pessoas estão sentindo. Mas te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de vida, por essa oportunidade de rever nossos conceitos, de estarmos juntos novamente. Pai, te pedimos, Senhor, nesse momento, pelos enfermos, pelas pessoas que estão nos hospitais, que elas possam se recuperar, Senhor. Que seja um momento de milagre, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Senhor, também te peço pelos governantes, Senhor, dê sabedoria, Senhor, a eles, que eles possam entender o momento certo de agir, Senhor, mas que isso não prejudique a saúde das pessoas, nem a vida das pessoas, Senhor, que eles possam terem compaixão dessas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa igreja, esteja com todos que estiverem ouvindo nesse momento essa reflexão, que possamos, Senhor, aprender um pouquinho mais do que o Senhor quer nos dizer, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto a aprender um pouco mais da Tua Palavra. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amadas, nesse momento difícil, né, nós estamos tentando passar algumas mensagens que possam nos alegrar nesse dia e até ajudar amigas nossas, né? Como toda terça-feira nós fazíamos nosso encontro de MCM, então nós estamos tendo essa oportunidade de cada uma trazer uma reflexão para nós, né, mulheres da nossa igreja e amigas que puderem ouvir essa reflexão. Hoje o nosso tema é Mulher Seja Girassol. O girassol é uma flor muito interessante, né? Que ela é grande, tem uma cor muito forte, um amarelo, que chama muito atenção, mas ela também tem duas características muito interessantes dela, que é resistência e força, que é o que hoje nós estamos treinando, né? Ter muita resistência para poder passar esses momentos dentro de casa, sem poder sair, abraçar nossos amigos, conversar no portão de casa, ver bebês que acabaram de nascer, estar com nossos avós, né, nossos idosos amados, com os nossos irmãos nas igrejas, que assim, são momentos muito difíceis, que só o Senhor mesmo que pode cuidar da gente. E aí, eu lendo essa reflexão sobre o girassol, eu achei muito interessante, porque ele traz algumas qualidades que nós podemos assim trabalhar um pouco em nós, aproveitar esse momento e rever algumas coisas nossas. A primeira, lá em Salmos 19:1 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, a criação de Deus para nós é uma coisa assim maravilhosa, que não tem explicação. Ele criou a natureza. Nós vemos aí hoje a natureza agradecendo por estar respirando um pouco, porque o homem está tendo que estar parado em isolamento e isso está dando uma chance à natureza. Isso é muito bom. E uma das coisas que nós vemos na natureza são as flores, né? As flores, elas são muito interessantes em cada aspecto. Elas têm variadas cores, ela tem um perfume muito diferente em cada uma, que dá uma sensação gostosa em qualquer jardim. E aí a gente pensa, né, o que seriam os jardins se não fossem as flores? Para poder iluminar, colorir, né, e dar aquela sensação de paz quando você olha um jardim bem florido. Isso é muito bom, dá uma sensação muito gostosa para nós. Então vamos ver aqui quais seriam algumas qualidades que o girassol pode nos trazer para nos ajudar nesse dia a dia, né? Uma qualidade dele é que o girassol persegue a luz.
E lá em Malaquias 4:2, né, primeira parte, diz assim: o sol da justiça nascerá. Interessante quando Malaquias fala isso, porque ele já estava profetizando a vida de Jesus. E Jesus é o nosso sol, né, da justiça. Ele veio para nos curar e nos salvar. Só com ele nós podemos alcançar a luz. Então nós podemos ver que o nosso olhar esteja sempre firme nessa direção que é Jesus Cristo, a fim de recebermos dele o calor e o poder espiritual que necessitamos para testemunhar o evangelho dele e ter uma mente iluminada para poder receber sempre coisas boas, pensando nas coisas do alto, conforme Gálatas 3:2, sempre voltados para de quem recebemos a luz. Então essa primeira qualidade de girassol, quando ele diz que ele persegue a luz, por que ele persegue a luz? Porque ele depende dos raios solares. Então ele fica todo o tempo na direção do leste, e conforme o sol vai mudando a sua posição devido à rotação da Terra, ele vai acompanhando. Então ele necessita dessa luz, ele busca essa luz, por isso que ele tem aquele amarelo tão bonito. Os girassóis, ele também se debruçam sobre si mesmo quando o sol se põe. Ou seja, como ele depende dos raios solares, quando o tempo está nublado ou chuvoso, o que ele vai fazer? Ele vai se debruça para ele. Ele faz como se fosse uma retrospecção, né? Ele fica para dentro, fechado nele, para não perder aquela luminosidade que ele tem. Isso é muito interessante para nós, amados. E podemos tirar uma lição. Precisamos tirar um tempo para pensarmos nas nossas atitudes e ações que fazemos durante o dia. E observar o que podemos mudar no nosso temperamento e jeito de ser. Perdão. Como gastamos energia emocional, né? E pelo simples fato de não nos conhecer. Às vezes a gente se preocupa tanto com as pessoas e não temos tempo de olhar para nós, vermos o que nós gostamos, o que nós pensamos, qual a atitude que a gente está tendo sobre uma situação, o que a gente pode melhorar nessa situação, né? E Deus nos dá essa chance, e um exemplo disso ele põe como o girassol. Em Filipenses 4:8 diz: enxergue-se através da luz de Deus e permita que tudo que for embaraço na sua vida pessoal, familiar e espiritual seja desfeito. O girassol sabem captar o lado luminoso da vida. Conforme Paulo diz na sua carta aos Filipenses, a sua marca era a alegria. Então em Filipenses 4:11 ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Todos nós sabemos a história de Paulo, né? A maioria, principalmente, sabe que foi um apóstolo de Jesus e que passou por muitas lutas, foi preso, e por conta disso ele não perdeu a alegria de viver e continuou evangelizando e ganhando vidas, né, para Jesus. Aí eu te pergunto, você é alegre? A alegria não é você estar sempre com um sorriso 24 horas no rosto. A nossa alegria ela tem que ser contagiada pelo Senhor, ter aquele conforto e segurança que vem do Espírito Santo. Não devemos murmurar. Seja girassol, seja solar, ilumine-se e não deixe de viver o momento presente, nem se preocupar com o passado. Nem ficar preso ao passado e muito menos se preocupar com o futuro, porque para nós ele é desconhecido, só a Deus pertence o futuro. Os girassóis dividem com as outras flores a sua energia. Interessante isso, né? Quando o tempo está nublado e chuvoso, os girassóis se viram um para o outro, trocando as suas energias. Amadas, nos momentos difíceis de nossa vida, devemos compartilhar coisas boas, devemos ajudar umas às outras. Quando você se propõe a ajudar uma pessoa, isso gera um sacrifício, né? Porque não é tão fácil assim você levar a carga de uma outra pessoa, como diz em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga do outro. Aí você pensa, nossa, a minha carga já é tão difícil, eu ainda vou levar a carga do outro? É um compromisso muito sério.
nos gera um sacrifício. Você tem que abrir mão de coisas da sua vida pessoal. Porém, a satisfação de ter um resultado positivo ou de você ajudar essa pessoa a passar por um processo difícil na vida dela, é você doar um pouco de você, um pouco de bom que você tem, da sua luz e passar para outra pessoa. Isso é muito bom, isso nos faz ficar fortes e firmes. E melhor ainda, isso agrada o coração de Deus. Que possamos ter essa vivência, né, de estar sempre pensando em compartilhar o que nós temos de bom para poder ajudar as outras amadas do Senhor que estão precisando tanto de ter uma comunhão hoje com outras amigas. Também os girassóis utilizam a força opositora a seu favor. O que seria isso? O girassol ele tem uma substância no caule, do lado escuro do caule, essa substância ela não aceita raios solares. Como o girassol é uma flor que busca luz solar, ela fica, o caule fica fazendo um formato fugindo da luz solar, né, essa substância, e com isso faz aquele movimento de gira-gira do girassol. Porque o girassol fica buscando o quê? Onde está o sol, né? Interessante isso. O que isso faz nos lembrar? Que nós passamos às vezes por situações muito difíceis na nossa vida, dificuldades, e achamos que é ruim para o nosso crescimento. Porém, é nesse momento que nós devemos entender que Deus está nos passando uma lição. Está nos ajudando a entender que aquele momento ruim é uma forma de nós nos enxergarmos mais perto de Deus. Olha que momento que nós estamos passando hoje no país, no mundo, onde todos estão isolados, onde a maioria está buscando mais ao Senhor. Aquele tempo que a gente não tinha de fazer nosso devocional por conta do dia a dia corrido, que a gente acordava, correu, se arrumando para ir para o trabalho e corre e volta para fazer almoço, e leva a criança para a escola, e volta e cuida de criança, quando vê chegou a noite, está cansado, aí faz aquela oração correndo, né, agradecendo a Deus pelo dia, mas nesse todo o tempo do dia não tirou nem 10 minutos para fazer uma leitura com calma, estudar um texto da palavra, né, e orar ao Senhor em agradecimento por mais um dia de vida, né? Esse é um momento muito bom para nós pensarmos nisso, usar esse momento difícil que estamos passando, né, de isolamento, onde queríamos estar tendo comunhão com nossos irmãos, amigos e familiares, e buscar mais ao Senhor, nos preparar, né, para o retorno, porque vai ser um retorno vitorioso, para a glória do Senhor Jesus. Os girassol também são úteis em diversos aspectos. Nele é aproveitável desde a semente até a flor. Nós, mulheres cristãs, também devemos ser assim, operosa e útil em diversos aspectos, tornar os seus dons e talentos disponíveis para a edificação do seu lar, da vizinhança, no meio do trabalho, no ambiente de trabalho e na igreja. Fazendo isso, poderemos influenciar positivamente aquelas pessoas que nos cercam e produzir bons frutos. Concluindo, amadas, o Senhor é a nossa luz. Ele é o nosso sol resplandecente. Por meio dele, temos tudo o que precisamos para nos mantermos nutridas e vibrantes. Salmo 34, 5 diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Glória a Deus. A receita é simples. Jamais tirar nossos olhos e atenção e confiança do Senhor. Portanto, seja radiante, mulher. Seja girassol, que o Senhor Jesus possa ter acrescentado mais e mais na vida das irmãs, porque para mim foi muito maravilhoso fazer esse estudo, que possa ter acrescentado grandes experiências para vocês. Um grande beijo e que possamos nos ver em breve.